Olá, povo de Deus. Bem-vindo ao nosso canal. Eu peço a você encarecidamente que assista esse vídeo até o fim. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais pessoas. Portanto, antes da mensagem, vamos assistir um pequeno vídeo que revela algo muito importante para a nossa nação. O que vai acontecer com a vitória de Bolsonaro em 2022? Antes de morrer, o escritor e filósofo Olavo de Carvalho fez uma análise das consequências de uma possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Confira o que ele disse. O que cai com a ascensão e reeleição de Bolsonaro? Cai todo o esquema de poder construído pelo PT e seus associados ao longo de 50 anos. Cai o centro motor e financiador de todo o movimento comunista latino-americano. Portanto, cai também o Fórum de São Paulo com as 200 organizações que o compõem. Caem os planos internacionais de eliminação da soberania nacional brasileira e de subjugação do país ao esquema globalista. Caem milhares de carreiras e biografias de políticos, intelectuais e artistas de esquerda que viveram por anos usufruindo do dinheiro público. É isso que pode acontecer e tem mais. Cai todo o poder impune do narcotráfico e do crime organizado em geral, que tomou conta do Brasil e hoje deixa a sociedade trabalhadora e honesta acuada e refém nas mãos desses marginais. Caem todas as grandes empresas da mídia de esquerda financiadas com dinheiro público. Cai toda constelação de pregnósticos do show business de esquerda que acostumaram a viver como milionários usufruindo do dinheiro público. Cai todo o sistema de poder instalado nas universidades federais e no sistema de ensino em geral. A queda de tudo isso é imediata e automática no mesmo dia da posse de Bolsonaro. Ademais, o famoso gigante adormecido, o povo brasileiro acordou e não há cansaço capaz de fazê-lo voltar a dormir. É um novo poder soberano decidido a subjugar ou anular todos os outros. Por tudo isso, é óbvio, é patente e inegável que os representantes do atual esquema de poder não podem aceitar uma derrota de maneira alguma em 2022, porque não será só uma derrota, será a total destruição deles. Por favor, povo patriota, lute e ajude a abrir a mente de alguns brasileiros que ainda estão alienados, iludidos com a esquerda, para que unidos possamos salvar nosso país das garras demoníacas dessa gente. Vamos compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Por favor, compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp que você faz parte. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo agora mesmo. Meu nome é Nando Pinheiro. Cuidado, o engano intensificou-se. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses, capítulo 2, versículo 4. O engano é uma armadilha produzida por pessoas que vivem na falsidade. O engano sempre tem uma aparência da verdade. O engano na vida de uma pessoa pode ser causado por um descuido. Portanto, precisamos estar atentos, porque nesse tempo eleitoral estamos presenciando no Brasil o engano sendo difundido de forma descarada como se fosse verdade. E, portanto, muitas pessoas estão sendo enganadas. Jesus Cristo profetizou que o espírito de engano caracterizaria o tempo do fim. Portanto, ele nos adverte: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. Nesse tempo do fim, devemos enfrentar o engano com a verdade. Portanto, precisamos discernir que assim como o engano é um perigo real para a nossa vida espiritual ou secular, assim também o engano é um perigo para a cidade, o Estado e a nação. Nós estamos presenciando um momento tão difícil nesse período eleitoral. Portanto, devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas. Colossenses capítulo 2, versículo 8. À medida que o fim dos tempos se aproxima, o engano tem se intensificado de forma assustadora. Hoje estamos presenciando muitos se tornando presas fáceis das filosofias e vãs sutilezas das ideologias socialistas. Isso porque não suportam mais ouvir a sã doutrina, não aceitam as verdades e nem os princípios da palavra de Deus.
pois tendo comichões nos ouvidos, querem ouvir somente o que lhes agradam. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Esse tempo chegou. Muitos não suportam mais ouvir as verdades e nem os princípios da palavra de Deus. Assim, essas pessoas caem no laço do inimigo e no engano dos falsos doutores que com astúcia usam a mídia, a internet, as redes sociais, a cultura, os cinemas, as faculdades, as escolas, a política e outros meios para difundir suas ideologias heréticas com o propósito de doutrinar, confundir e perverter a fé daqueles que lhes seguem. A maioria esmagadora acessa os seus programas, suas músicas, seus filmes, séries, minisséries e etc, que são recheados de conteúdos ideológicos que relativizam a Bíblia, que relativizam a palavra de Deus. E, portanto, muitos estão absorvendo esse conteúdo com facilidades, porque são difundidos de forma encoberta. Mas aqueles que seguem os tais precisam saber que estão sendo doutrinados e enganados por meio desses falsos conteúdos ou mensagens demoníacas que pervertem a fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Esses falsos doutores são tão hipócritas que propagam suas mentiras como se fossem verdades, porque suas próprias consciências já estão totalmente cauterizadas. Os conteúdos e as mensagens demoníacas que são propagadas encobertamente por eles, além de levar seus seguidores a negarem ao Senhor que os resgatou, ainda incitam as paixões e os pecados da carne, que afasta as pessoas do evangelho genuíno de Cristo, que pode os levar à perdição eterna. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Infelizmente, esses falsos doutores estão levando muitos a negarem ao Senhor Jesus Cristo, mas consequentemente trarão sobre si mesmos repentina perdição. Povo de Deus, nós temos a mente de Cristo, portanto cuidado com qualquer mensagem ou conteúdo que você está recebendo todos os dias por meio da mídia e etc. Ao acessar qualquer meio de comunicação, precisamos ter discernimento para não desviar os nossos ouvidos da verdade e voltarmos às fantasias enganosas deste mundo. Entretanto, é muito triste saber que esses falsos doutores continuam enganando muita gente que decidiram deliberadamente desviar seus ouvidos da verdade. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Nesse tempo do fim, muitos estão desviando seus ouvidos da verdade. Não gostam de ouvir e por isso rejeitam a verdade. Isso significa uma ação deliberada que se torna inevitável na medida em que essas pessoas se deixam atrair por conteúdos ou mensagens que lhes agradam. Portanto, é muito perigoso acessar ou assistir algo que deturpam de forma sutil em nossa mente os princípios e valores bíblicos que cremos e praticamos. É muito perigoso dar ouvidos a qualquer programa que propagam conteúdos que relativizam a palavra de Deus. Portanto, cuidado, o engano intensificou-se em nosso tempo. Não deixe ele corromper a sua mente, sua fé em Cristo Jesus e de sua palavra. A palavra do Senhor está nos advertindo para não sermos enganados nesse tempo do fim, pois as facilidades que temos de acessar milhares de conteúdos ou mensagens todos os dias é espantoso, e a maioria esmagadora poderão ser enganadas, confundidas
e pervertidas em sua fé. E principalmente os crentes inconstantes que não aceitam mais a verdade e nem os princípios da palavra de Deus, pois buscam somente ouvir o que lhes agradam, o que lhes satisfazem e o que lhes dão prazer. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Devemos levar muito a sério este assunto, porque é a nossa vida espiritual, é a nossa fé em Cristo, é a nossa salvação eterna que está em jogo. E isso é muito sério. Estamos falando da eternidade, estamos falando da vida eterna. E a pergunta que não quer calar é: a quem você está dando ouvidos? Quais são os conteúdos ou as mensagens que você está absorvendo no seu coração? Portanto, cuidado para não desviar seus ouvidos da verdade e dos princípios bíblicos da palavra de Deus, pois isso poderá comprometer a sua fé e a tua salvação eterna em Cristo Jesus. Portanto, não se deixe ser enganado. Povo brasileiro, o engano intensificou no Brasil. A nossa luta não é somente contra uma ideologia socialista destruidora de nações, mas também contra o diabo, o pai da mentira, a fonte de todo engano, que está por trás desse sistema maligno. Portanto, o povo brasileiro precisa discernir que a nossa nação está em guerra espiritual. Então não podemos baixar a guarda, mas continuar orando, clamando, jejuando ao Senhor, lutando pelo Brasil e combatendo o engano na luz da verdade. Nós, como filhos de Deus, não somos e nem seremos presas dessa ideologia maligna. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, permaneça firme na verdade e na escolha certa do nosso presidente para não entregarmos a nossa nação à destruição e à miséria pelo socialismo comunista. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai Santo, a Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sim, meu Deus, o Senhor deseja sarar a nossa nação, mas nós, como teu povo, precisamos fazer a nossa parte. Portanto, Pai Santo, nos humilhamos em oração, buscamos a tua presença e reconhecemos que, como nação brasileira, temos pecado e transgredido contra ti. Temos feito aquilo que é mal aos teus olhos. Portanto, ó Pai, tenha misericórdia do teu povo, perdoa os nossos pecados e de toda a nação brasileira, em o nome de Jesus Cristo. Nós também oramos, clamando pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, sua esposa e seus filhos e toda a sua casa, para que sejam guardados e protegidos debaixo da tua poderosa mão de todo o mal e de todos os males, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.